Olá a todos, vamos para a nossa aula de número 13. Essa aula é em continuação à tipologia dos recursos nos processos penais. Nós vamos falar de embargos infringentes e de nulidade e também da correição parcial, tá? Então vamos lá, embargos infringentes. O que são esses embargos infringentes? O embargo infringente é um recurso que você opõe, tá? Contra uma decisão que não foi unânime em uma instância revisora, ou seja, uma instância de segundo grau. Então, houve uma decisão, um julgado, houve um acórdão, tá? E esse acórdão, a decisão não foi unânime, ou seja, dos 3 juízes da turma, 2 votaram de um jeito e 1 votou do outro jeito, tá? Quando não existe essa unanimidade, tá, é permissível, tá, a oposição de embargos infringentes, tá? Ele foi introduzido historicamente no processo penal através da Lei 1720-B de novembro de 1952, tá? No Código de Processo Penal, ele está disciplinado no artigo 609, parágrafo único. Esses embargos infringentes, eles visam o quê? A modificação do acórdão, tá? Em decorrência daquela matéria que está sendo discutida, tá? Esses embargos infringentes, eles são privativos da defesa, tá? E o seu cabimento, ele está relacionado à natureza da decisão requerida, tá? E primordial, tá, que exista uma divergência, porque se a decisão for unânime, não cabe embargos infringentes, tá? A decisão tem que ser divergente. 2 pensam de um jeito e 1 pensa do outro, tá? Quais são os pressupostos, né? E nós temos também os embargos de nulidade, tá? Esses embargos de nulidade, como o próprio nome diz, eles visam a anulação do julgamento, tá? Então, quando eu falo de embargos infringentes, eu posso opô-los quando houver divergência nos votos, não houver unanimidade, tá? E os embargos de nulidade, eles são opostos para pedir a anulação do julgamento, tá? E os fundamentos, eles vão estar, essa anulação, ela é em decorrência de matéria processual, ou seja, um erro, uma falha. Nós já vimos lá atrás sobre nulidades, né? Então vocês lembram bem, tá, sobre nulidades. Então, quando há um erro procedimental, tá, há uma falha procedimental, tá, nesse caso, cabe os embargos de nulidade, que podem invalidar o acórdão ou o próprio processo, tá bom? Continuando, quais são os pressupostos desses embargos infringentes, tá? Que não exista unanimidade, tá? Então, o pressuposto para que eu possa apresentar ou para que eu possa opor o embargo infringente é que a decisão proferida naquele acórdão, ela não seja unânime. Tem pelo menos uma pessoa que pensa diferente das demais, tá? As características deste embargo infringente, tá? Ele é um recurso ampliativo. Por quê? Porque ele amplia, né, os recursos digamos assim, de defesa, tá, daquele que está opondo o embargo. Por quê? Porque há uma ampliação na composição da turma julgadora, tá? Ele tem um caráter de retratação, tá? Por quê? Porque os próprios julgadores daquele primeiro acórdão, eles vão participar também do julgamento desse recurso,
tá? Então, entre aspas, há essa possibilidade de retratação, porque se eles decidirem, se dessa vez eles decidirem ou votarem de maneira diferente, é lógico que implicitamente está havendo ali uma retratação. E qual que é a finalidade deste embargo? A finalidade dele é fazer valer, dar forças, né, para aquele voto vencido, a partir do momento em que vai possibilitar o reexame daquela matéria, tá? Porque houve uma discordância, tá? Então, se dentre aqueles 3 julgadores um discordou, tá? A possibilidade de se opor a embargos infringentes é justamente essa, é dar força, é fazer valer aquele voto que foi vencido e possibilitar que aquela matéria seja reexaminada novamente, tá? Então há um novo reexame da matéria, só que desta vez, né, por uma turma julgadora ampliada, porque além daqueles julgadores que já participaram do primeiro julgamento, onde houve, né, o acórdão, que foi sujeito a esses embargos infringentes, tá? A turma que vai julgar agora esses embargos infringentes, tá? É uma turma julgadora ampliada, tá? Quais são os efeitos desse recurso de embargos infringentes? Os efeitos são devolutivo e suspensivo, ou seja, suspende o curso da ação e, resolvida a questão, devolve-se para o juízo de origem, tá? O prazo para interposição, prazo é de 10 dias, tá? Conforme tá disposto no artigo 609 do Código de Processo Penal. Quem tem legitimidade para opor os embargos infringentes, tá? Como eu já disse antes, esse tipo de embargo ele é exclusivo da defesa, tá? Tendo em vista que aquela decisão ela foi desfavorável ao réu. Então, é um recurso exclusivo da defesa, tá? Como é que é processado este embargo, né? Esses embargos de declaração, esses embargos infringentes. Como é que eles são? Como é que ocorre o processamento desses embargos infringentes, tá? Ele é feito, tá? Ele é oposto através de uma interposição por petição. Essa petição é dirigida ao relator do acordo que está sendo embargado, tá? E nessa peça vai ser declarada a vontade de recorrer, né? E as razões dirigidas ao tribunal. Tem que ser fundamentado o inconformismo, o motivo, tá? Só que esse motivo que vai ser respeitado de inconformismo, ele tem um limite a ser respeitado. Qual o limite? O limite ele esbarra, tá, naquele voto vencido. Então, quando você vai argumentar as suas razões, tá, de oposição a esse embargo infringente, você tem que, o limite que você vai utilizar de razões de fundamento é justamente a base daqueles fundamentos que foram proferidos no voto vencido, tá? E devem ser dirigidos ao juiz relator ou desembargador e relator do acordo, tá bom? Apresentado esse recurso, ele vai ser encaminhado ao relator, tá? E esse relator ele vai decidir se admite ou não admite aquele agravo infringente. Se ele não admitir aquele agravo infringente, cabe ainda o agravo regimental, que é um agravo que consta dos regimentos internos dos tribunais, tá bom? Admitido o recurso, é dado um prazo de 10 dias para outra parte apresentar sua impugnação, tá? Feito tudo isso, o embargo é distribuído ao relator, sorteado dentre os juízes ou desembargadores, tá? E aí esses sorteados não podem ser nenhum daqueles, para ser relator, não pode ser nenhum daqueles
que participaram do primeiro julgamento, tá? Que gerou a oposição de embargos infringentes, né? E feito isso, dá-se o prazo para o revisor, né? Para que apresente o seu voto no prazo de 10 dias, tá bom? E aí, segundo o artigo 613 do Código de Processo Penal, os embargos eles serão apresentados ao relator do acordo embargado e em seguida eles serão remetidos ao procurador-geral para dar seu parecer em 10 dias. Depois disso ele vai ser encaminhado para o relator, para o relator elaborar o relatório também num prazo de 10 dias e depois, por mais 10 dias, ele vai para o revisor que vai fazer a revisão e pedir data para julgamento, tá? Na sessão de julgamento, as partes terão 15 minutos para poder para poder apresentar as suas manifestações, que são os debates, tá? Finalizamos então assim esses embargos infringentes, tá? Os embargos de nulidade já falei para vocês, tá? Tá lá no artigo 609 do parágrafo 1 do Código de Processo Penal. E aqui eu coloquei uma citação do Fernando da Costa Tourinho Filho, no qual ele diz que os embargos de nulidades são oponíveis contra a decisão de segunda instância não unânime e desfavorável ao réu. Entretanto, a divergência é sobre matéria estritamente processual, capaz de tornar inválido o processo. Portanto, esses embargos não visam a modificação, mas a anulação do feito, possibilitando sua renovação, tá? Essa é a diferença dos embargos de nulidade para os embargos infringentes, tá bom? Só um instantinho. Desculpa. Agora nós vamos para correição parcial. Quando vamos falar da correição parcial, tá? A palavra correição parcial, tá? Ela deriva da palavra corrétil, tá? Que significa corrigir, tá? Emendar, tá bom? E o conceito, qual é o conceito de correição parcial? Correição parcial é um recurso, tá? E aí, quando a gente fala de recurso, alguns doutrinadores entendem que é um recurso administrativo, tá? E é o tipo de recurso que ele tem uma finalidade de buscar a correção de certos erros de procedimentos praticados pelo juiz de primeira instância na condução do processo, tá? E esses erros, eles podem, né, tá ocasionando uma inversão tumultuária dos atos e da fórmula do processo, tá? Também eles podem ser apresentados quando há um erro de ofício ou abuso de poder do juiz, tá? Então, quando o juiz atua com abuso de poder, a gente pode sanar esse abuso através da correição parcial, né? E a gente só vai utilizar essa correção parcial, isso tem que ficar bem claro, tá bom? A gente só utiliza da correção parcial quando eu não tenho um recurso específico para discutir aquilo que eu estou discutindo através de um recurso de correição parcial, tá bom? Em relação à sua natureza jurídica, não há um consenso na doutrina, tá? Por quê? Porque por alguns doutrinadores, a correição parcial não é considerada um recurso, mas sim uma petição administrativa, ou ainda um recurso administrativo.
onde está a sua previsão legal? A previsão legal dessa correição parcial, ela vem nos códigos de organização judiciária de alguns estados ou da federação, e no estado de São Paulo ele está previsto no regimento interno do Tribunal de Justiça, mais precisamente no título 4, capítulo 1, seção 7, artigos 211 a 215 do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Ele é cabível em decorrência de despacho dos juízes que por erro ou por abuso de poder proporcionem, né, uma inversão tumultuada do processo, tá? Desde que, como eu repito, não exista outro recurso previsto. E qual é o prazo para apresentação desse recurso, tá? Dessa correição parcial, tá? Cada código judiciário dos estados, eles vão dispor lá os seus códigos. Em relação a São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no artigo 212 do seu regimento interno, ele diz que o prazo é de 5 dias, contados da data da ciência do despacho que indeferir o pedido de reconsideração, tá? Até porque um dos requisitos desse tipo de recurso, que é a correição parcial, é um pedido anterior de reconsideração, tá? A parte, ela não pode fazer uma reclamação através da correição parcial sem antes pedir uma reconsideração ao juiz, tá? Essa correição parcial, ela vai ser processada através de uma petição que vai ser dirigida, né, uma petição de reclamação que a gente fala, né, que é dirigida ao presidente do tribunal, tá? E aí ela vai ser distribuída, tá, internamente com pedido de reconsideração, tá? Depois aí tem algumas situações aqui que eu vou até passar para vocês, que quando apresentada essa reclamação bem no tribunal, se não for o caso de indeferimento, ele vai determinar algumas providências, tá? Ele vai determinar que se solicite informações ao juiz reclamado, tá? Que deve prestar essas informações dentro de 5 dias. Ele vai dar vista para a parte contrária por 2 dias para se manifestar, tá? E vai ouvir também o procurador-geral, né? No prazo de 3 dias, tá? E aí ele vai ouvir o procurador-geral, e aí no prazo de 3 dias o relator ele vai levar o processo para julgamento na primeira sessão que houver. Quem são os legitimados para poder apresentar interpor essa correição parcial? São legitimados o réu, o Ministério Público, o querelante e o assistente de acusação, tá? E na correição parcial, tá, qual é o pedido dessa correção parcial? O pedido é que se corrija aquele erro que se está sendo apontado, desde que bem fundamentado, tá bom? Encerramos por aqui e estou à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos, tá bom?